Salmo 23. Quanto a mais informações gerais aplicáveis a todos os salmos, ver a introdução ao Salmo 4, onde apresento 7 comentários que elucidam a natureza do livro de Salmos. Quanto às classes dos salmos, ver o gráfico no início do comentário sobre o livro, que atua como uma espécie de frontispício. Ofereço ali 17 classes de salmos e listo os salmos que pertencem a cada uma delas. Este salmo é chamado de Salmo de Confiança. Há cerca de 6 desses hinos especiais que celebram a confiança em Deus. Ver Salmo 2:12, quanto a notas expositivas que mostram como essa palavra é usada nos salmos. Se aplicarmos este salmo ao grande pastor, o Senhor Jesus Cristo, ver João 10, então teremos aqui um salmo messiânico. Subtítulos. Neste salmo, temos o simples subtítulo que diz Salmo de Davi. As notas introdutórias dos salmos não faziam parte do original, mas foram adições subsequentes de editores que usualmente apenas conjecturaram sobre as questões de autoria e circunstâncias históricas que podem ter inspirado as composições poéticas. Cerca de metade dos salmos foi atribuída a Davi, um número sem dúvida exagerado, mas pelo menos alguns deles pertenceram ao famoso guerreiro e rei. A menção à casa do Senhor no verso 6, se isso significa o templo de Jerusalém, eliminaria deste salmo a origem davídica. Mas se compreendermos aqui o tabernáculo, então Davi pode ter sido o autor. Ao usar as imagens de um pastor e de um gracioso conviva, Davi refletiu sobre os muitos benefícios que o Senhor lhe dera em meio aos perigos da vida e concluiu que a proteção persistente e amorosa de Deus o restauraria à plena comunhão. Com a passagem dos séculos, este salmo ganhou para si mesmo um lugar supremo na literatura religiosa mundial. Todos quantos o leem, sem importar a idade, raça ou circunstância, encontram na tranquila beleza de seus pensamentos uma amplitude de profundo discernimento espiritual que tanto satisfaz quanto toma conta de sua alma. Este salmo pertence à classe que transpira confiança na fé no Senhor. Ele se assemelha às seções ou estrofes dos salmos de lamento que originalmente consistiam em uma forte afirmação de fé no carinhoso amor do Senhor. Portanto, o salmista aqui não tem prefácio de queixas sobre as dores da enfermidade ou da traição de amigos, mas começa tal qual termina, com palavras de agradecimento, reconhecimento da inigualável bondade do Senhor. O conceito dominante é o de Deus na qualidade de guia e protetor, através das vicissitudes da vida. A sugestiva imagem de um pastor aplicada ao Senhor recua até os dias da função pastoral dos patriarcas. E desde então foi constantemente enriquecida. Ver no dicionário o detalhado artigo chamado Pastor, que pode ser usado para ilustrar e elucidar o Salmo.
Este poema tem duas porções distintas. Primeiro, o Senhor como pastor, versos de 1 a 4. E segundo, o Senhor como conviva gracioso. O Senhor como pastor, 23, de 1 a 4. Verso 1. O Senhor é o meu pastor. O salmista desejava expressar vividamente o seu senso dos cuidados de Deus. Ele refletiu sobre o passado e concluiu que Deus o guiara como um pastor conduz suas ovelhas impotentes e totalmente dependentes. O autor sagrado levou em conta a lealdade e devoção dos pastores orientais em seus cuidados pelas ovelhas, que o capítulo 10 do Evangelho de João exprime de forma tão eloquente. Visto que o Senhor é o meu pastor, por isso mesmo nada me faltará. Essa era a confiança que tinha o pastor sagrado. Quando aplicamos esta figura a Jesus, o Cristo, então faremos do Salmo 23 um salmo messiânico e não apenas um salmo de confiança. No gráfico apresentado no início do comentário sobre o livro, classifico o poema tanto como um salmo de confiança, como também como um salmo messiânico. Nada me faltará. O pasto era fértil, as terras eram boas, havia abundância de água, o pastor era poderoso e sábio. Como poderia uma de suas ovelhas sentir falta de alguma coisa? Assim é que a piedade está vinculada à prosperidade, tanto material como física, na mente dos hebreus. Deixamos a questão nessa altura e esperamos pelo melhor em nossa vida. O pastor, se é um bom pastor, cuida de cada ovelha individualmente. Alguns pastores antigos chegavam a dar nomes, pelo menos às principais ovelhas. Cuidavam de cada uma delas particularmente. Agiam em favor de todas, coletivamente, e de cada um especificamente. Lá fora há perigos, isto é, animais predadores. Havia também o problema do suprimento. O pastor resolve todos os problemas. De certa feita, ouvi um sermão no qual o pastor falava sobre as dificuldades pelas quais ele havia passado, sobre as enfermidades que tinha sofrido, sobre os temores que tinha experimentado, e concluiu a respeito de cada uma dessas coisas. O Senhor resolveu meu problema. A metáfora era apenas natural para Davi, o rei pastor. Também era uma metáfora comum no antigo Oriente Próximo e Médio, visto que muitos monarcas se compararam a pastores na liderança do povo. A profecia sobre o Messias vindouro incorporava a mesma figura. Ver Isaías 40:11. E Jesus se identificou com o bom pastor. E ele também foi chamado de grande pastor, bem como de supremo pastor. Segurança e suprimento pertencem a todos quantos o conhecem. Naturalmente, o capítulo 10 do Evangelho de João inclui a questão da salvação espiritual, que consiste no suprimento final. Guiaste a teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os dois elementos essenciais para o Evangelho são água e pasto. Os dois elementos essenciais para as ovelhas são água e pasto, pelo que essas coisas representam neste salmo a provisão completa que os homens bons recebem da parte do Senhor. Portanto, os homens bons não sofrem necessidade. O pastor guia suas ovelhas para um lugar luxuriante. Ali há alimento suficiente e descanso, um elemento igualmente essencial à vida e ao bem-estar. O pastor é um líder
pois as ovelhas são lideradas, em contraste com o gado vacum, que precisa ser tangido pelo boiadeiro. Ver Hebreus 2:10 quanto a Jesus como o pioneiro pelo caminho. Conferir Atos 20:28 e 1 Pedro 5:2. Não terão fome nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Isaías 49:10. Conferir o Salmo 23 com Lucas 15:3. A parábola de Jesus sobre a ovelha perdida. Ali vemos o interesse do pastor por cada indivíduo. Há ali alegria quando uma única alma é salva e entra na plenitude do Senhor. Além disso, existe a orientação divina pelas veredas da justiça, um dos elementos essenciais para o homem espiritual. Essa é a mais completa figura da felicidade que já foi traçada. Representa o estado mental pelo qual todos igualmente suspiram e cuja ausência torna a vida um fracasso. A água, o amor eterno de Deus, que é como um rio, cujas torrentes tornam alegre o coração de seu povo. Na terra arenosa e rochosa, a Palestina, onde o sol quente seca os riachos e os transforma em wadis, dando suas águas apenas parte do ano, a água é a grande consideração e seu suprimento é a ilustração superior de provisão e refrigério. Portanto, este salmo tem sido chamado de Salmo da Provisão, e as pessoas o citam quando precisam de recursos para a vida e para as questões diárias. Os subpastores são os que continuam o trabalho do Supremo Pastor e devem imitar os atos dele. Quanto a eles, verá Atos 20:28 e 1 Pedro 5:2. E no Antigo Testamento, Ezequiel 34:1-10. Alimento para a alma é a palavra de Deus. Refrigera minha alma. Alma significa vitalidade, vida. E o que provavelmente é verdade aqui, embora nos Salmos a doutrina da alma imaterial e imortal tivesse apenas começado a surgir, assim sendo, em um sentido real, a parte espiritual do homem também é refrigerada pela ministração do pastor. O empreendimento visa o bem do corpo e da alma. Revivendo-me quando desmaiavam. Salmo 19:8. E temporariamente vencidos pelas tentações. O bom pastor cuida não somente das ovelhas saudáveis, mas também e especialmente dos enfermos. Traze de volta a minha alma da destruição. Converte minha alma do pecado, para que ela não pereça eternamente. Aqui, a lição espiritual é clara. O Senhor provê perdão e paz para aqueles que o seguem. Guia-me pelas veredas da justiça. Nenhuma provisão terá grande valor, a menos que seja uma provisão espiritual. Com base no Antigo Testamento, a vida vivida em concordância com a lei está em vista aqui. Guardar a lei era garantir longa vida física. Isso, no judaísmo posterior, incluía a vida eterna espiritual da alma. A lei fazia de Israel um povo distinto. Em contraste com as nações pagãs, a lei nos apresenta o amor de Deus e ao próximo, que são elementos essenciais da espiritualidade. A lei era o estatuto eterno. Cristo, o Espírito,
toma o lugar da lei e é seu cumpridor. O bom pastor sabe quais são as veredas certas e é por elas que guia as ovelhas. Ele não perderá uma única ovelha e elas todas obterão cumprimento espiritual. O caminho reto nem sempre é o melhor. Você pode vagar por clareiras ensolaradas, ao passo que o caminho certo seria através da ravina ou de caminhos perigosos. A melhor jornada nem sempre segue o caminho mais fácil. Deve haver uma liderança em algum lugar. A vereda que não melhora espiritualmente é um desvio e não uma vereda de vida. Por amor do seu nome. A vida e o destino do pastor e de suas ovelhas estão intimamente entrelaçados. O que o pastor faz pelas ovelhas, ele faz por si mesmo, porquanto são seus irmãos que ele está conduzindo à glória. Eles são conduzidos à glória de Cristo e essa glória torna-se deles, pelo que ele recebe o crédito e os louvores. O trato providencial de Deus é reconhecido em concordância com o seu caráter, e ele recebe toda a reputação por causa de sua grande consciência, para exibir a glória de sua graça e não por causa de algum mérito em mim. Os motivos de Deus para conduzir-se na direção dos filhos dos homens são derivados da perfeição e bondade de sua própria natureza. Jesus, como um pastor, lidera-nos. Precisamos muito de teu terno cuidado. Em teus pastos agradáveis nos alimenta. Para os usarmos, prepara o teu aprisco. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A morte é um dos fatos duros da vida e, contudo, uma experiência gloriosa para alguns, de acordo com as informações que obtemos nas Escrituras perto da morte. Todas as evidências apontam para a natureza otimista do ato de morrer. As ovelhas podem usufruir de uma vida bendita e próspera. Terão, contudo, sua partilha de tribulações, mas sem importar se elas viverem bem ou em tribulação, todas chegarão à morte. Recolhei botões de rosa, enquanto puderdes. Os tempos antigos continuam valendo, e esta mesma flor que sorri hoje, amanhã estará morrendo. Meu irmão missionário evangélico, primeiramente no Zaire e mais tarde no Suriname, conta a história da morte de sua sogra, a quem ele nunca conheceu. Mas a esposa dele, que era apenas uma menina na época, estava presente por ocasião do falecimento. Ela morreu no Congo, atualmente Zaire, vítima da peste negra. Por longo tempo, a família havia labutado ali, mas era essencialmente ignorada pelos nativos que não tinham nenhuma inclinação por receber a nova fé. Foi então que a mãe da família ficou muito enferma e faleceu. O pai da família escavou um tronco, como se fosse um caixão de defunto, e o corpo morto da mulher foi posto ali. Os nativos estavam ao redor, enquanto a família do missionário conduzia seu próprio culto fúnebre. Os nativos observaram a cena em comum. O homem branco sepultando sua esposa na floresta africana. A esposa de meu irmão, sendo então apenas uma criança, leu as escrituras de pé sobre o tronco que servia de caixão antes que este fosse baixado no buraco cavado no solo. Os nativos acompanharam tudo com olhos admirados, em especial a pequena menina lendo a Bíblia de pé sobre o caixão mortuário da mãe. Então foram proferidas as bênçãos finais e o tronco foi baixado à terra. Logo havia conversões por toda parte. Por que aquilo aconteceu? Um dos presentes
ao funeral, dirigiu-se então ao missionário e disse: Sabíamos que sua religião era boa para viver, mas não sabíamos que ela era boa para morrer. Ao descobrir que a religião evangélica também era boa para morrer, eles abriram o coração para a nova fé. O bom pastor fez isso tornar-se uma realidade. Quando morremos, vamos para aquela noite boa. Pelo vale da sombra da morte. A experiência da morte inclui cerca de 15 acontecimentos distintos que descrevi no artigo chamado Experiências perto da morte. Uma dessas experiências é a passagem através de um canal escuro, através de um vale ou corredor. Esse túnel leva à luz e a uma nova vida. Ali encontramos o ser da luz, o Senhor Jesus Cristo, pois haveríamos de temer qualquer mal. O Senhor está ali conosco, Ele nos consola com a sua vara e o seu cajado. Ele nos conduz de uma vida para outra. Meus amigos, temos aqui neste salmo a esperança da imortalidade, porque como pode alguém de nós dizer que não teme o mal da morte se estamos sendo conduzidos para o esquecimento e o aniquilamento total? De que adiantaria ter um pastor se é isso que ele nos conduz? Portanto, observe bem o leitor. O Salmo promete que o Senhor, tendo nos conduzido através desta vida, no fim nos guiará a uma vida superior e mais gloriosa. É por isso que chamamos Cristo de bom pastor. Sua vara nos disciplina, nos guia e nos conduz à provisão para todas as necessidades, tanto na vida quanto na morte. A vara também era usada para contar as ovelhas, pois cada uma delas tinha de passar por debaixo do objeto enquanto a contagem estava sendo feita. O Supremo Pastor conta todas as suas ovelhas. Nenhuma delas se perde, nem mesmo na morte, todas estarão na sua presença. Todos estaremos ali quando as ovelhas passarem sob a vara do Senhor até a vida eterna. O Salmo 23 tem sido lido em incontáveis leitos de morte e em inúmeros cultos funerários. Conta-se uma história dramática sobre um desses acontecimentos. O moribundo era um homem bom, mas alguém que certamente não exibia nenhum tipo de fé religiosa. O homem havia caído em profundo estado de coma. Seus familiares, de pé ao lado dele, esperavam receber algum sinal que lhes dissesse tudo está bem com a alma dele. Mas ele jazia ali, naquele coma profundo, sem reagir diante de nada. Que poderiam eles dizer? Eles simplesmente leram o Salmo 23. Foi uma cena inesquecível, porque durante algum tempo o homem não reagia, mas quando chegaram a não temerei mal algum, porque tu estás comigo, de súbito o homem despertou. E repartiu essas palavras com os familiares. Imediatamente, porém, ele mergulhou de novo em seu estado de coma e logo morreu, tendo proferido como últimas palavras as benditas palavras da imortalidade. A ti, alma eterna, seja o louvor, a qual desde a antiguidade até os nossos dias, através de almas de santos e profetas, Senhor, nos tens enviado tua luz, teu amor, tua palavra. Richard W. Gilder. O Senhor como gracioso hospedeiro. Verso 5. A mesa farta. A figura agora muda para um banquete. Talvez devamos compreender a jubilosa festa a qual as ovelhas são conduzidas por ocasião da morte. Ou
Simplesmente uma nova figura é empregada, não diretamente vinculada com a do pastor. Sem dúvida, o terno cuidado do pastor sugere o fato de que Deus também preparou uma mesa na nossa presença, mesmo diante de nossos inimigos. O salmista usa a metáfora de um hospedeiro para conferir mais rica expressão a esta cena calorosa, íntima e plena em seu relacionamento com Deus. Ele era um convidado sob a proteção do divino hospedeiro. No Oriente Próximo e Médio, um homem que fosse caçado por seus inimigos precisava apenas entrar ou ao menos tocar na tenda daquele com quem buscasse refúgio para estar seguro e desfrutar graciosa hospitalidade. Seus inimigos tinham de estacar e olhar de fora da entrada para dentro, mas nada podiam fazer. Uma mesa esplendorosa era tão servida, digna de um monarca. O hospedeiro divino ultrapassava os requisitos básicos da hospitalidade. A refeição assumia proporções de um banquete quando ungüentos de aroma suave eram derramados sobre a cabeça do convidado. E não havia falta de coisa alguma. O cálice transbordava, pois era o cálice da saturação. O salmista tinha seus inimigos, mas os planos deles haviam sido frustrados, porque o Senhor declara: este homem é meu amigo. Que nos oferece assim outra de suas eloquentes notas expositivas, com as quais ocasionalmente orno este comentário, William R. Taylor, in loc. O ato de ungir, como é natural, fazia parte da hospitalidade oriental. Seu sentido era refrigerar e refrescar a provisão de um gracioso hospedeiro que não poupava o azeite caríssimo. Ato contínuo, os cálices eram cheios dos melhores vinhos e não havia falta de acepipes, visto terem sido metaforicamente retratados como transbordantes. O convidado podia ser um hospedeiro perseguido. Seus inimigos estavam do lado de fora, uivando como um bando de animais selvagens. Mas quem se importava? Ele estava com o seu hospedeiro, em meio à abundância, plenamente protegido de qualquer coisa que estivesse lá fora, neste mundo hostil. Aplicações espirituais. A cabeça da pessoa era ungida com perfumes refrigeradores em um banquete. O óleo da alegria, Salmo 45:7, era aplicado. A alegria do Espírito Santo era conferida, Isaías 51:1 e 13, 1 João 2:20. O amor e a unidade fraternal eram os odores fragrantes desse óleo, Salmo 132:2. A manifestação do nome de Cristo produz o óleo da alegria. O cálice que transborda é literalmente, meu cálice é bebida abundante. A Septuaginta diz, teu cálice intoxicador, quão excelente é ele. Billy Graham, de certa feita, falou com um viciado em drogas sobre esse problema. Você pode sentir-se bastante alto em Jesus. Existem intoxicadores naturais e espirituais. Há uma feliz e jubilosa exultação espiritual. No dia de Pentecostes, os crentes foram cheios do Espírito e, para as circunstâncias, a alegria deles parecia causada pelo vinho. Não devemos esquecer a dimensão da alegria em nossa fé. Enquanto indagamos, devo fazer isto, devo fazer aquilo, sobrecarregados com nosso senso de dever. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão.
Uma conclusão apropriada encerra o nobre Salmo 23. Em sua jornada para o lar eterno, os peregrinos não viajam sozinhos. São acompanhados pela bondade e pela misericórdia até chegarem a habitar na casa do Senhor. E isso para sempre. Dentro do ambiente histórico, Davi estava falando de suas frequentes visitas ao tabernáculo, onde ele se entregava à adoração, ao louvor e à oração. Ou está em vista algum outro autor que fazia a mesma coisa no templo depois da época de Davi na terra? Em ambos os casos estão em mira os deleites da espiritualidade e como uma aplicação temos os deleites do céu de Deus, o eterno lar das almas remidas. O passado é uma profecia sobre o futuro. A provisão e a alegria do passado predizem a mesma situação sob forma ainda mais gloriosa quanto ao futuro. Continuarei a ter Cristo como meu pastor. Serei seu convidado nas mansões lá do alto. Os cães do pastor. Os cães eram importantíssimos nas lides do pastoreio. Eles ajudavam a cuidar das ovelhas, proviam disciplina, aumentavam a proteção. Um antigo pregador notou a ausência de cães no salmo do pastor e completou esse detalhe em seu sermão. O predador fez com que os fiéis cães do pastor fossem a bondade e a misericórdia. Ele declarou: o Senhor é o meu pastor. E sim, mais do que isso, ele tem ótimos cães pastores chamados bondade e misericórdia. Eles são à frente das ovelhas eles vão à frente das ovelhas e as seguem. Com eles o pastor até pobres pecadores, como você e eu, podemos esperar chegar em casa finalmente. O Rei do amor é o meu pastor, cuja bondade nunca falha. Nada me faltará se eu for dele, e ele é meu para sempre. E assim através dos dias inteiros, tua bondade nunca falha, bom pastor. Deixa-me cantar teus louvores em tua casa para todo sempre. Para todo sempre. Uma fiel tradução de nossa versão portuguesa, referindo-se à situação histórica da composição, e conforme comentei acima no tocante à adoração do tabernáculo no templo, os longos dias, conforme outra tradução, tratam espiritualmente da alegria eterna do céu, o tabernáculo eterno. É assim que a transitória existência terrena nos conduz à permanência da vida eterna. Os dois últimos versículos parecem ser a linguagem de um sacerdote que estava retornando do cativeiro para viver no templo e servir a Deus pelo resto de sua vida. Assim também os crentes, tendo vivido seu cativeiro nesta vida mortal, chegarão ao lar do templo celestial. Com essa radiosa nota de esperança, encerra-se o nobre Salmo 23. Acreditamos que ela dá o tom da esperança futura na direção da qual estamos avançando. Esse salmo é pleno de esperança e alegria. Vale a pena ser alguém, um homem espiritual.